Isso é acolher as pessoas. No benefício, você coloca lá, contrata um seguro de vida. Isso é acolher as pessoas. Então, a gente tem que entender que esses valores orientam a cultura e são usados na tomada de decisão, senão é hipocrisia. Os valores principais não são claros, não são convincentes, não são usados ou não existem. Usados na tomada de decisão. Comprometido com a excelência, ética e fazer as coisas certas. Falta de compromisso com a excelência, ética questionável, reputação que faz o que é mais convincente do que certo. Funções, responsabilidades, critérios de sucesso claros e forte compromisso com engajamento, capacitação e desenvolvimento de pessoas. Papéis e responsabilidade pouco claros, pouco interesse em utilizar e desenvolver plenamente as capacidades e potencial das pessoas. Aí promove quem não merece e não promove quem merece. Ambiente de trabalho positivo. Ambiente de trabalho negativo, tenso, estressante ou resistente. Comunicação aberta, franca, direta e transparente. Comunicação cautelosa, relutante em ser aberto e direto e consequências por dizer coisas que os líderes não querem ouvir. Os líderes ou os liderados. Trabalho em equipe, colaboração e envolvimento são a norma. Tomada de decisão de cima para baixo com o mínimo de trabalho em equipe, colaboração e envolvimento. ênfase no aprimoramento constante no estado da arte, dos conhecimentos e práticas. Lenta para fazer melhorias necessárias e atrasada no conhecimento e nas práticas. Disposição para mudar, adaptar-se, aprender com os acertos e erros, correr riscos razoáveis e tentar coisas novas. Mudança mal planejada, resistência à mudança, aprendizado mínimo com acertos e erros, ou aversão ao risco e ao todo. Ao risco todo, né? É claro, gente, que aqui é o extremo. O que muitas vezes a gente está entre os dois. Em algumas coisas a gente é de alta performance e outras coisas de baixo desempenho. A gente tem que estar o tempo inteiro fiscalizando isso para poder saber como é que a gente faz para poder vencer. Além disso, existe um negócio chamado subcultura. A cultura da corporação pode ser uma, mas a cultura, por exemplo, do departamento financeiro pode ser outra. E não há problema. Porque o departamento financeiro tem algumas outras funcionalidades que precisa ter algum tipo de cultura que seja diferente da cultura global. Mas, às vezes, a subcultura se dá porque aquela liderança influencia os seus liderados. Aqui não pode contar nada para ninguém. Os erros que a gente cometer, a gente não pode dizer para ninguém. E a cultura da instituição é comunicação aberta. Temos que ficar de olho. É imprescindível que os gestores entendam, construam e sustentem a cultura como parte das suas principais funções de liderança. Vou ler de novo. Imprescindível. Entendam, construam e sustentem a cultura como parte das suas principais funções de liderança. No mundo do passado, não era isso. O mundo do futuro e do presente, que é um mundo cada vez que passa que vai ficar mais bunny, esse é o desafio da gestão. Esse é o desafio da gestão. E aí eu queria dizer para vocês, o faz tudo está fora de moda. A moda agora é, aí tem gente que ia gritar, namorar pelado, né? Não tem nada a ver com a música, não. Tá? A moda agora é gestão CDC. Contrato bem, desenvolvo e simplesmente fico na situação de comando e controle. Eu colaboro.
Também pode ser assim, ó, eu contrato, eu delego e eu colaboro. Comando e controle no mundo bunny não serve. Conhece esse senhor? Vocês sabiam que ele foi o único treinador da Série A do Brasil que atuou ao mesmo tempo como jogador e treinador? Nessa época ele era treinador do Vasco e era jogador do Vasco. Aí sabe o que acontecia? Em um determinado horário do jogo, ele saía do campo, entrava lá e jogava futebol. Se a moda pega, mas muitos de nós faz isso. Até 15 anos atrás eu amava fazer isso. Ser jogador e técnico ao mesmo tempo. E aí sabe o que nós nos tornamos muitas vezes? A gente era bom professor e vira o quê? Coordenador. A gente continua sendo CDC. CDC é contrato, desenvolvo e colaboro. Ou contrato, delego e colaboro. Aí eu virei coordenador. Mas eu ainda fazia muita coisa de professor e não de coordenador. Aí um belo dia eu virei diretor e continuava sendo coordenador. Aí sabe o que acontece? O coordenador vai ser infantilizado e inutilizado. Então, não dá. Esse é um exemplo de nada, Vivi. Esse é um exemplo de técnico. Esse é o técnico da seleção uruguaia. Mesmo com muleta, ele está ali orientando. Ele não queria entrar no campo. E a nossa função é colocar pessoas certas nos lugares certos. Como isso é importante. Sucesso. Pessoas certas nos lugares certos. Às vezes você tem a pessoa certa, com características de comportamento absolutamente adequados, mas estão no lugar o quê? Errado. A pessoa está na portaria, deveria ser disciplinária. A pessoa que é disciplinária deveria ser assistente de direção. O assistente de direção devia ser coordenador. O coordenador deveria ser a pessoa que desenvolve o centro de inteligência corporativa. Esse é o desafio. E aí, se você não pensa assim, muda. E quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda. Gabriel Pensador. Eu espero que, se a minha aula de hoje tenha servido para alguma coisa, que seja para que a gente mude a nossa mente, para que a gente ande para frente. A cultura é a base de tudo. Obrigado a vocês, foi incrível falar com vocês. Incrível. Obrigado, 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 obrigado. Estou aqui para tirar dúvida. Pode abrir o microfone. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelas palmas. Bom demais. Estou adorando vocês. E aí, ó, dia 25 a gente tem um encontro presencial, hein? Aí vocês vão me ver e falar assim, nossa, realmente, ele é muito mais feio pessoalmente. Nossa Senhora. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Qualquer dúvida, estamos por aí. Obrigada, Ragazzi. Boa noite. Valeu, Obrigada, Cris. professor. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigada, professor. Com Deus, tchau. Valeu, obrigado. Bom descanso, fiquem com Deus. Obrigada.